Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Qual a ideia deste exercício? Temos aqui a representação de uma embarcação e nesta embarcação temos vários rebocadores com o sentido estabelecido da ação das forças. Então temos aqui o rebocador A, B, C e D. Qual o objetivo? O objetivo é utilizarmos uma força resultante que venha equivaler às forças exercidas pelos rebocadores. Então, como vamos fazer este procedimento? Vamos utilizar o procedimento gráfico, ok? Bom, vamos analisar em um primeiro momento os pares das forças. E a partir desses pares das forças a gente consegue obter a resultante estabelecida. Entre o valor da força A e o valor da força B, não vamos conseguir obter a resultante estabelecida nesse espaço. Se estabelecermos a concorrência, esse ponto de concorrência ficará fora deste espaço. Então o que vamos fazer? Vamos criar duas forças de tal forma que estas duas forças venham anular, tá? Venham se anular. Então eu vou caracterizar aqui a força nessa direção em um sentido oposto. E a partir do momento que temos esta força, eu vou ter que criar uma força oposta a esta daqui. Qual o sentido e qual a intensidade? A intensidade ela deverá ser idêntica a desta força, tá? Então vamos criar aqui uma força com a mesma intensidade, mas em um sentido oposto. Então estas duas forças estão se anulando, tá? Esta força e esta daqui. Bom, por que criamos isto? Porque a partir do momento que a gente cria essas duas forças, a gente vai conseguir obter as resultantes, porque são duas forças concorrentes, ok? Então, entre esta força que foi criada e a força A, a gente consegue obter a resultante, porque temos estas duas forças se interseccionando na origem. Então, sabemos que a resultante de um par de forças corresponde à diagonal estabelecida, a diagonal do paralelogramo. Então, para obter este paralelogramo, eu vou traçar uma paralela que passe por esta extremidade e uma paralela que venha passar por esta outra extremidade. Então, paralela aos lados corresponde o paralelogramo. A resultante destas duas forças será esta reta daqui, ok? Então, podemos caracterizar o sentido também. Então, ajustamos aqui de tal forma que temos a marcação desse sentido da resultante. Então, a resultante da força A e desta força que foi criada será esta reta daqui. Então, vamos deixar esta reta, tá? Com esta espessura em azul e vamos deixar estas duas retas que foram utilizadas, vamos deixar em cinza, porque elas já foram utilizadas e elas equivalem à reta resultante. Então deixamos aqui em cinza as duas retas e estas duas retas correspondem a esta resultante. Muito bem, o que vamos fazer? Vamos prosseguir aqui para obter a resultante vinculada desta força com a força B. Então, o que temos que fazer? Temos que ajustar aqui o ponto de concorrência. Então, podemos deslizar esta força ao longo da sua linha de ação sem nenhum problema. Estabelecemos num primeiro momento esta concorrência. Eu vou deslizar agora esta força B ao longo da sua linha de ação até este ponto daqui de intersecção. Tá? A ideia é sempre movimentar ao longo da sua linha de ação até encontrar as origens, tá? Dos dois vetores. A partir disso, traçamos paralelas. Então, vou traçar uma paralela que passe por essa extremidade e uma paralela que passe por esta extremidade daqui. Temos a resultante da força B e da força que foi criada. Então, a resultante será esta daqui. Mantemos a mesma origem e vamos ajustar agora
o sentido do vetor resultante. Então, o sentido do vetor resultante deste ponto até este e do ponto médio até este ponto daqui, mais para ter uma orientação. Então, a resultante será esta força daqui. Esta força resultante equivale a estas duas daqui, certo? Tem o mesmo efeito. Então, deixamos aqui em cinza esta parte que foi utilizada. Ok, agora o que queremos caracterizar? A resultante desta força e dessa daqui. Tá? Então, direcionamos ao longo de uma mesma linha de ação as duas forças. Tá? E nesta linha de ação, podemos caracterizar até verificar a concorrência ajustada. Então, nesta linha de ação e movimentamos também nesta linha de ação. Bom, as duas forças estão concorrendo, então ajustamos elas de tal forma a ficar este ponto na origem e este outro ponto daqui também na origem. Então, a partir do momento que temos estas duas forças, vamos obter também a resultante, o mesmo princípio. Eu vou traçar uma paralela que passe por este extremo e uma paralela que passe por este extremo daqui, sempre seguindo a lei do paralelogramo. E a partir disso temos a resultante. E obviamente esta resultante ela será paralela aos segmentos A e B, tá? Porque as retas A e B estão praticamente paralelas, tá? Então esta resultante também será praticamente paralela a elas. Então, representamos a resultante. Então, esta resultante daqui, que podemos ajustar aqui melhor, equivale às forças A e B. Claro, manipulamos as forças A e B de tal forma a caracterizar a resultante de uma forma que fique neste espaço apropriado. Então, caracterizamos a resultante. E esta resultante daqui vai corresponder ao segmento A e ao segmento B. Tá? Então, podemos deixar toda esta parte daqui em cinza, tá? Em cinza, e deixar esta reta em azul, que corresponde às forças correspondentes de A e de B. Embora estabelecemos a criação daquelas forças em sentidos opostos, mas não alterou o efeito. Então, esta força daqui equivale à força vinculada dos rebocadores A e do rebocador B. Bom, o que vamos fazer? Agora, a ideia é obter a resultante da força vinculada de A e B, que é esta resultante daqui, deslocar esta força ao longo da sua linha de ação, e também deslocar esta força em C ao longo da sua linha de ação para obtermos a resultante. Da mesma maneira, tá? Então, deslocamos ao longo da sua linha de ação. Estas duas forças estão concorrendo, tá? Temos a intersecção, mas a ideia é direcionar essas forças daqui de tal forma que fiquem as duas na origem. Então, origem AB e origem também desta força C. Bom, utilizamos também novamente a lei do paralelogramo, paralelo à força em C e paralelo também em segmento AB. Então, a partir disso, vamos ter esta resultante que corresponde à resultante ABC. Então, a resultante ABC é deste ponto até este ponto daqui. Caracterizamos esta resultante e deixamos aqui também o sentido desta flechinha. Então, vamos ajustar aqui esta resultante. Então, a ideia é que a resultante ela venha a ter o mesmo efeito das forças dos rebocadores, ok? Então, se substituirmos várias forças por uma única, vamos ter a resultante total. Bom, caracterizamos aqui podemos deixar em cinza, tá? Mas esta resultante daqui vai corresponder às forças A, B e C. Tá? Então, já deixamos aqui.
e essas forças que foram utilizadas deixamos em cinza. Tá? Então essa daqui vai ser a força equivalente. Da mesma forma, por último agora, deslizamos esse vetor D, está concorrendo com o vetor ABC, agora deixamos este vetor ABC de tal forma que a sua origem fique aqui e a origem de D também seja idêntica. Traçamos a paralela. Então a gente pode utilizar este processo, um processo gráfico, que nos dá uma boa compreensão a respeito da ação das forças. Então traçamos as paralelas, vamos ter a resultante, que é deste ponto até este ponto daqui, e esta é a resultante do sistema, tá? Então esta daqui vai ser a resultante que corresponde às forças A, B, C e D. Então posso caracterizar aqui esta força D, porque aqui vamos deixar em cinza. Então esta força daqui corresponde à resultante de D e também das forças A, B, C. Ajustamos estas forças daqui e podemos caracterizar também o sentido, tá? O sentido de ação da força resultante. Agora, esta força resultante, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que deslocar ao longo desta linha de ação. Claro que o deslocamento da linha de ação só é válido para corpos rígidos, tá? Ou seja, a gente não está avaliando o efeito interno, está analisando somente a parte externa. Então, deslocamos esta força daqui ao longo da sua linha de ação. Ou seja, deslocamos até termos o contato com a embarcação. Então, ajustamos aqui, movimentamos ao longo desta linha. E ao movimentarmos ao longo desta linha daqui, vamos ter a verificação. Tá? O ponto de contato será este daqui. Então, ajustamos de tal forma a caracterizar esse ponto de intersecção. Ao termos esse ponto caracterizado aqui, a gente consegue obter as coordenadas de x e y do ponto de aplicação da resultante em relação à embarcação. Então, nesse caso daqui, é a substituição das várias forças por uma única que corresponde à resultante equivalente.